Naofumi era um otaku sem nada de especial na vida, até ser convocado para outro mundo como o inútil herói do escudo. Mas quando a pior princesa já feita em um anime o trai e ele é expulso do palácio, ele decide crescer, ficar forte e se vingar de todos que o traíram. Principalmente dessa princesa demoníaca, manipuladora, ridícula, esquisitona, fracassa... Perdão, me exaltei aqui. Tudo começou numa manhã comum quando Naofumi estava na biblioteca, afundado naqueles mangás bem suspeitos e melados. Foi lá que ele esbarrou num livro esquisito, daquele tipo que grita, me lê, falando sobre um apocalipse que destruiria o mundo inteiro, a menos que 4 heróis cardinais o impedissem. De repente, o livro começa a brilhar e... puf! Naofumi é sugado para dentro dele. Chegando lá, ele encontra outros 3 heróis ao seu lado, cada um empunhando uma arma poderosa. Naofumi? Ele recebeu um escudinho preso no braço. Parabéns, os 4 foram levados à sala do trono, onde o rei Alai mandou que se apresentassem. O herói da espada era Ren. O herói do arco era Itsuki. O herói da lança era um loirinho cheio de si, chamado Motoyasu. Mas quando Naofumi tentou se apresentar, o rei simplesmente ignorou a existência dele, literalmente, como se fosse mobília. O rei então explicou que eles foram convocados para combater eventos catastróficos chamados ondas. Basicamente, invasões de monstros que tentam destruir o reino. Essas ondas acontecem em intervalos marcados por uma ampulheta mágica, e ela mostrava que tinham menos de um mês para a próxima. Como todos estavam no nível 1, o rei sugeriu que saíssem para aventurar e subir de nível o quanto antes. O problema é que eles não podiam formar um grupo juntos, porque as armas deles se repeliam. Genial. Então, os guerreiros mais fortes do reino tiveram a chance de entrar nos grupos dos heróis. Ninguém escolheu Naofumi, exceto uma moça bonita chamada Malti. O rei distribuiu uma graninha para cada herói comprar equipamentos e lá vai. Saindo do palácio, Naofumi ficou grato por alguém ter escolhido ele, esse lixo humano. Prometeu para si mesmo que a protegeria a qualquer custo. Logo depois, Malti o levou até o ferreiro para comprar uma espada. Mas uma janelinha apareceu informando que heróis do escudo não podem usar armas. Maravilhoso. No fim, ele comprou uma armadura modesta para si mesmo e gastou todo o dinheiro restante em equipamentos caros para Malti, que estava pescando ele desde o começo. Naofumi foi para a floresta e ficou tentando derrotar uns monstros Pac-Man com um escudo, sem ataque, só defesa, sofrimento puro. Mas após a batalha, descobriu que podia absorver os restos dos monstros no escudo e evoluí-lo. Primeiro ponto positivo da semana. Naquela noite, durante o jantar, Malti o convidou para beber vinho com ela. Naofumi recusou. Não era fã de bebida. Mas agradeceu ela por continuar com ele apesar de tudo e prometeu aceitar o convite algum dia. Ao chegar no quarto, contou as moedas e viu que estava bem no limite. Só por precaução, escondeu algumas dentro do escudo. Na manhã seguinte, todo o dinheiro e pertences tinham sumido. Naofumi correu para o quarto de Malti para contar o que tinha acontecido. Antes de conseguir nem bater na porta, foi cercado por cavaleiros que disseram que o rei queria vê-lo. Ao chegarem na sala do trono, Naofumi tentou explicar que tinha sido roubado, mas Malti já estava lá, afirmando que ele havia feito coisas horríveis com ela na noite anterior e que Motoyasu foi o herói que a salvou. Naofumi tentou negar, mas falou para a parede. Um guarda até apresentou uma camisola de Malti como prova, encontrada no quarto de Naofumi. Os outros heróis concluíram que ele era um escória e queriam puni-lo pessoalmente. Foi quando Naofumi percebeu que Motoyasu estava com a armadura que tinha sido roubada dele. E aí caiu a ficha. Malti estava armando contra ele desde o começo. Naofumi não aguentou a traição e pediu para ser mandado de volta para o seu mundo. O rei Alai disse que era impossível até que todas as ondas fossem derrotadas, e que não o prenderia, porque precisava dele para combater, mas que seria banido pela sociedade como punição pelo crime. Já que a vida não podia piorar mais, Naofumi arremessou o dinheiro que sobrou na cara dos traidores e saiu andando. Pelas ruas, todo mundo desviava dele. Então ele foi para a floresta e ficou a noite inteira moendo uns monstros balão até chegar ao nível 2. Percebeu logo que podia usar esses balõezinhos a seu favor. De manhã, tentou trocar as partes dos monstros por dinheiro, mas o comerciante quis dar uma bola nele. Naofumi usou seus novos pets balão para intimidar o homem até conseguir um preço justo. Depois, fundiu uma folha especial no escudo, desbloqueando uma forma nova de escudo vegetal. Coletou mais folhas, trocou por moedas e, finalmente, conseguiu jantar direito pela primeira vez em dias. Ao sair, foi abordado por uns mal-intencionados querendo assaltá-lo. Em vez do dinheiro, ele presenteou um deles com um monstro balão e mandou todo mundo embora com seus poderes de escudo. Simples. Mesmo assim, Naofumi ficou preocupado com o fato de não conseguir combater monstros mais fortes com um escudo sem ataque. Foi então que um sujeito de aparência duvidosa apareceu com uma proposta: comprar um escravo. Escravos ficavam sob os efeitos de uma maldição que os destruiria caso traíssem seus donos. Ele levou Naofumi até sua loja para ver a coleção.
o mercador recomendou um monstro-lobo de nível alto, mas o bolso de Naofumi não esticava até lá. Pediu algo barato e obediente. O mercador então o levou até a jaula de uma garotinha meio guaxinim, a mais barata da loja, e revelou que ela estava à beira da morte por causa das torturas do dono anterior. Mesmo assim, Naofumi disse: "É ela que eu quero." Depois de colocarem a marca de escrava nela, o que fez a menina gritar de dor, Naofumi perguntou o nome dela. Ela disse: Raftalia. Ele a pegou e foi embora. Levou ela até o ferreiro, comprou alguns equipamentos de aventura e mandou ela enfrentar um dos monstros Pac-Man que ele carregava. Quando ela conseguiu derrotar, informou que ela seria sua combatente dali em diante e saiu andando com ela. Ao notar que ela estava com fome, os dois foram comer juntos. Durante o passeio, foram para a floresta lutar contra monstros, o que rendeu a Naofumi novos tipos de escudo. Quando ele contou para Raftalia quem era, ela se lembrou do pai dizendo como o herói do escudo era gentil com os demi-humanos. Aquilo a fez olhar para ele com outros olhos. Nos dias seguintes, os dois foram aventurando juntos e ficando cada vez mais próximos. Durante um treinamento, um monstro coelho atacou Naofumi, mas Raftalia hesitou em atacar. Tinha medo de sangue. Naofumi fez um discurso que a motivou a superar o medo e fincar a espada no bicho. Depois disso, nunca mais hesitou. Mais tarde, Naofumi comprou uma espada nova para Raftalia, e o ferreiro os indicou para uma cidade chamada Lut. Lá, um comerciante informou que a melhor forma de ganhar dinheiro era extraindo minérios de uma mina na região, que infelizmente estava infestada de monstros. Em preparação, Naofumi testou seu novo escudo corda e ativou uma habilidade incrível, o Air Strike Shield. Dentro da mina, tudo ia bem até um monstro-lobo atacar e os dois caírem numa seção mais profunda da caverna. Raftalia reconheceu aquele lobo. Era o mesmo que tinha matado seus pais. Naofumi disse que ela precisava ser ela mesma a derrotá-lo. Quando o monstro atacou de novo, Naofumi segurou enquanto ordenava Raftalia para atacar. Ela hesitou de novo. Ele mandou ela fugir. E foi nesse momento que as memórias dos pais dela vieram à tona e ela tomou coragem. O lobo foi derrotado. Depois da luta, ela ficou tão emocionada que abraçou Naofumi com força e ele prometeu protegê-la nas batalhas que viriam. Uma semana depois, enquanto Naofumi admirava sua coleção de habilidades de escudo, um monstro porco-espinho tentou atacá-lo. Ele o prendeu com o Shield Prison e deixou Raftalia, que já não parecia mais uma criança, finalizá-lo. Naofumi comprou mais uma espada para Raftalia e encomendou uma armadura especial para si mesmo. No dia seguinte, quando ele colocou a armadura nova, estava tão estilosa que Raftalia mal conseguia se concentrar. Ao ver cavaleiros marchando pela área, Naofumi explicou que o pessoal estava tenso por causa da onda que se aproximava, mas não sabia quando exatamente chegaria. O ferreiro então contou que havia uma ampulheta numa grande igreja que teleportaria os heróis até o local da onda quando chegasse a hora. Ao visitar a ampulheta, Motoyasu apareceu do nada e começou a humilhar Naofumi. Ele tentou ignorar, mas Motoyasu foi provocar Raftalia. Naofumi pegou a mão dela e saiu andando. Na manhã seguinte, a ampulheta zerou e Naofumi e Raftalia foram teleportados para o campo de batalha da onda. Perceberam que a vila de Lut estava próxima e correram para salvar os moradores. Após salvar um civil de um monstro, Naofumi mandou Raftalia evacuar o pessoal enquanto ele atraía a atenção dos outros monstros. Eram muitos. Então ele subiu numa torre de sino, tocou o sino para chamar a atenção e depois colocou fogo nela, destruindo todos os monstros ao redor. Porém, um civil apareceu para informar que o povo de Lut, inspirado pelo heroísmo dele, resolveu lutar junto. Aí surgiu um monstro gigante. Naofumi bloqueou o ataque com o escudo e o despachou. Antes de conseguir pensar numa estratégia, uma chuva de bolas de fogo veio em direção à cidade. Naofumi conseguiu proteger a si mesmo e Raftalia de todas elas. Quando os cavaleiros responsáveis pelos ataques apareceram, Raftalia foi na deles, mas Naofumi mandou ela recuar. Depois de o grupo de Naofumi mostrar do que era capaz, o comandante dos cavaleiros ordenou que apoiassem o herói do escudo. Os outros 3 heróis também exibiram suas habilidades absurdas e derrotaram o chefe final, encerrando a onda oficialmente. O povo de Lut agradeceu muito a Naofumi. Depois, todo mundo foi comemorar, mas ele ficou num cantinho pensando que só tinha ido lá pela recompensa. Quando Motoyasu avistou Raftalia, tentou correr atrás dela. Malte o parou e sussurrou algo no ouvido dele. Enquanto isso, Raftalia começava a dar bolo na boca de Naofumi quando Motoyasu apareceu e desafiou Naofumi para um duelo, alegando que escravizar Raftalia era errado. Naofumi lembrou que escravidão era legal naquele país. Motoyasu disse: se ele ganhasse, Raftalia seria livre. Se Naofumi ganhasse, as coisas continuariam como estavam. Naofumi tentou ir embora, mas um guarda o bloqueou e o rei ordenou que aceitasse o duelo. Quando Raftalia tentou defendê-lo, um guarda a tomou como refém. Na arena, Motoyasu carregou contra Naofumi e foi bloqueado pelo escudo. Partiu para uma sequência de golpes com a lança que pressionou Naofumi por um momento, mas aí, Motoyasu jogou sujo, usando uns monstros balão escondidos.
Naofumi revidou com seus escudos especiais e prendeu Motoyasu no Shield Prison junto com os balõezinhos. Após soltá-lo, tentou convencer Motoyasu a desistir, mas levou um ataque pelas costas de Malte, que abriu brecha para Motoyasu finalizá-lo com uma técnica de lança muito parecida com o estilo do Zenitsu. Naofumi tentou apelar ao rei para desqualificar Motoyasu pela interferência externa. O rei disse que não tinha visto nada. Quando ouviu Malte chamar Alai de pai, percebeu que tudo tinha sido planejado pelos dois desde o começo. Enquanto a multidão jogava insultos nele, Naofumi afundou na dor. Assistiu impotente à remoção da marca de escrava de Raftalia. Quando tentou jogar o escudo fora, ele voltou pro braço na hora, e o impacto emocional de tudo aquilo desbloqueou uma nova forma, a série maldita. Enquanto isso, Raftalia deu um tapa na cara de Motoyasu por ter trapaceado e defendeu Naofumi, apontando tudo de bom que ele tinha feito por ela. Enquanto discutiam, Ren e Itsuki apareceram e apontaram que Naofumi havia ganhado o duelo, já que Malti tinha interferido ilegalmente. O povo ficou quieto por ordem do rei. Quando Raftalia se aproximou de Naofumi, ele tentou afastá-la. Ela disse que acreditava nele e prometeu estar sempre ao lado dele. Ele tentou tirar o escudo, dizendo que era uma maldição, mas ela segurou a mão dele e lembrou que foi esse escudo que salvou o povo de Lut. E ela mesma, com um abraço, disse que ele tinha dado um propósito à vida dela e jurou que sempre confiaria nele. Naofumi chorou. Ao terminar o discurso, Raftalia se transformou numa forma mais madura e disse palavras ainda mais reconfortantes. Ele desabou nos braços dela. Na manhã seguinte, Raftalia entregou um sanduíche para ele e prometeu comer muitas refeições gostosas juntos dali em diante. Em outro lugar, a rainha de Melromark, Mirelia, estava sendo arrumada por suas assistentes enquanto recebia relatórios de tudo o que acontecia no reino por sua espiã pessoal. Enquanto isso, o rei Lixo distribuía recompensas aos heróis pela onda e decidiu que o herói do escudo não receberia nada. Ren e Itsuki argumentaram que era injusto, já que Naofumi tinha lutado muito. O rei então jogou para ele moedas suficientes para comprar uma rosquinha. Saindo do castelo, encontraram um mercador de escravos que deu uma nova marca de escrava a Raftalia e convenceu Naofumi a comprar o ovo de uma espécie de pássaro gigante chamado Fiolial. Na manhã seguinte, o ovo estava rachando e um Fiolial bebê pulou para fora. Eles passaram vários dias treinando o bicho até ele se tornar um pássaro enorme capaz de correr que nem o Sonic com Naofumi nas costas. Naofumi o batizou de Filo. Raftalia achou um nome básico demais. Ele disse que era bom o suficiente porque ela gostou. Foi aí que Malte apareceu anunciando que Motoyasu era o novo governante daquela região e que o povo teria que pagar impostos absurdos para entrar e sair da vila. Naofumi se opôs. O povo foi junto, e quando Malti tentou atacá-los, foi detida por umas mulheres encapuzadas. Uma delas entregou a Malte um pergaminho cujo conteúdo a perturbou tanto que ela desafiou Naofumi para uma corrida de dragão pelo direito de governar a cidade. Naofumi tentou recusar, mas o povo implorou até ele aceitar. A corrida começou, e Naofumi e Filo deixaram Motoyasu e seu dragão comendo poeira. As várias tentativas de trapaça de Malti falharam uma por uma, e eles venceram. Malti tentou acusá-los de trapacear, mas Naofumi deu o uno reverso dela e as mulheres encapuzadas confirmaram a vitória. Malti e Motoyasu bateram em retirada. De recompensa, o povo entregou a Naofumi uma carruagem que Filo passou a puxar durante a jornada. Na manhã seguinte, Naofumi tomou o susto da vida ao ver Filo transformada numa garotinha sem roupa nenhuma. Ao chegarem ao ferreiro, Raftalia explicou que Fioliais rainhas eram boas em se transformar, e Naofumi acrescentou que a domesticaram com a ajuda do mercador de escravos. Quando o ferreiro perguntou o que precisavam, Naofumi pediu roupas especiais que não rasgassem na transformação. Mas ele não tinha, e os mandou a uma costureira. Na costureira, Naofumi explicou o que precisava, e ela perguntou se ele tinha fio mágico, feito da mana do usuário. Foram até a bruxa do lugar conseguir o fio, mas ela disse que não podia fazer naquele momento porque sua gema mágica estava quebrada. Viajando pela montanha, encontraram um homem que pediu carona porque precisava levar um remédio para uma vila do outro lado. Naofumi cobrou uma prata de pedágio. O homem não tinha, então aceitou mercadorias como pagamento e foram até a cidade com o homem na garupa de Filo. Lá chegando, Naofumi modificou o remédio com o escudo e administrou à mãe do homem. Como agradecimento, o homem entregou a Naofumi sua parte do combinado. Os dias seguintes foram assim, viajando, ajudando as pessoas, ganhando uma trocadinha. Durante uma dessas viagens, um comerciante de acessórios informou Naofumi que ele já era conhecido como o salvador do pássaro celestial, aquele sujeito que anda num pássaro gigante por aí, ajudando o pessoal com os remédios especiais. Numa certa estrada, uns bandidos bloquearam o caminho e mandaram um espadachim para enfrentar eles. Antes de Naofumi fazer qualquer coisa, Raftalia usou uma magia de camuflagem, se escondeu e, com a ajuda de Filo, despachou o grupo inteiro. Simples assim. Mais tarde naquele dia, o comerciante de acessórios ensinou a Naofumi alguns segredos de comércio e contou o que os outros heróis andavam aprontando.
Horas depois, os dois foram com a bruxa até um túnel misterioso, onde encontraram rastros de monstros. As luzes apagaram, e eles ficaram cercados por monstros invisíveis sussurrando palavras sombrias. A bruxa conjurou uma magia que os tornou visíveis, e Filo varreu tudo com um só ataque. Avançando pelo calabouço, toparam com uns monstros guardando a gema. Naofumi percebeu que tinham super audição, então fez Filo gritar no escudo megafone que ele tinha. A distração foi o suficiente para o time soltar um combo brutal e liquidar o guardião. Com os minérios em mãos, fizeram o fio mágico e costuraram o vestido de Filo. Depois disso, Naofumi continuou a jornada carregando um herbicida especial que o comerciante havia pedido para entregar numa vila próxima. O chefe da vila explicou que monstros planta tinham tomado a região toda. No mesmo instante, ouviram aventureiros sendo destruídos pelos monstros lá fora. Filo foi salvar eles na hora. Quando o pessoal viu Filo falando, reconheceram Naofumi como o salvador do pássaro celestial e imploraram que ele curasse as pessoas com plantas crescendo no corpo delas. Ele curou, tentou ir embora, e o chefe foi atrás pedindo mais. Explicou que a vila estava sofrendo com a fome até o herói da lança chegar e plantar uma semente milagrosa que deu frutos. Mas logo começou a espalhar vinhas por toda a parte. Ofereceram dinheiro para Naofumi resolver e ele graciosamente aceitou. Na batalha contra o monstro árvore, os ataques de Raftalia e Filo falharam por causa da regeneração do bicho. Quando ele capturou Raftalia como refém, Naofumi aplicou uma poção especial que fez a árvore murchar. Após a batalha, Naofumi absorveu um pedaço do monstro árvore e desbloqueou o escudo Bioplanta, com poderes de modificação vegetal. Na manhã seguinte, plantou uma semente modificada pelos poderes do escudo e ela produziu frutos na hora. Os aldeões ficaram boquiabertos. Ele explicou que havia aumentado o crescimento e a produtividade das plantas para que a vila nunca mais passasse fome. Eles agradeceram muito. E quando Naofumi foi cobrar, o chefe caiu na real que estava liso. Como pagamento, entregou uma montanha de sementes. Naofumi vendeu tudo ao comerciante de acessórios, que então pediu sua ajuda num serviço. Horas depois, chegaram numa cidade de fontes termais, onde Filo ficou toda grudada em Naofumi, deixando Raftalia com um certo ciúme no coração. Naquela tarde, Raftalia saiu na caça de um cristal raro chamado Lácio, que ela queria dar para Naofumi para ele se apaixonar por ela. Filo apareceu por trás dela e disse que também estava caçando, procurando ovos raros que eram uma iguaria. Filo então tropeçou na beirada de um penhasco e Raftalia tentou segurá-la, mas as duas caíram em cima de um monstro javali. Enquanto o bicho corria atrás delas, Filo a colocou nas costas e pulou até outro penhasco. Acabaram chegando ao ninho de um pássaro que tinha exatamente o cristal e o ovo que procuravam. Mas antes de pegar qualquer coisa, o javali apareceu e destruiu tudo. Depois de acabar com o javali em vingança, as duas voltaram para a cidade com os restos do bicho. Surpreendentemente, alguns aldeões ofereceram uma grana considerável por ele. Com esse dinheiro, compraram uma ferramenta de forja para Naofumi e presentearam ele como forma de agradecimento por cuidar delas. Enquanto as meninas dormiam naquela noite, Naofumi ficou na forja fazendo acessórios para cada uma. Na manhã seguinte, o trio encontrou viajantes na floresta e dividiu comida com eles. Os viajantes revelaram que a vila à frente estava perdida. Uma praga havia devastado até o ancião. Ao chegarem, Naofumi se apresentou a um velho como um comerciante ambulante que vendia remédios. O velho o reconheceu como o salvador do pássaro celestial e saiu correndo para chamar o médico. O médico os levou até um cômodo cheio de doentes e usaram os remédios para curar todos ali. O médico foi agradecer, mas Naofumi avisou que tinha curado os sintomas. A doença voltaria. A assistente do médico explicou que a fonte era o vento da montanha próxima. O médico complementou. O herói da espada Rain tinha matado um dragão na região, e a carne podre e venenosa do bicho estava adoecendo todo mundo. Nenhum aventureiro comum conseguia lidar porque os restos atraíam monstros de todos os tipos e os heróis estavam ocupados demais para ajudar. Naofumi pediu para Raftalia se preparar e cobrou um valor equivalente ao de um iPhone 17 pelo serviço. Abrindo caminho pela montanha, o trio finalmente chegou até o cadáver do dragão, que de repente se transformou num dragão zumbi. O monstro atacou. Naofumi bloqueou com o escudo, mas percebeu que Raftalia estava sendo afetada pelo veneno. Filo, sem pensar muito, tentou encarar o zumbi sozinha e acabou sendo engolida pela criatura. Naofumi foi na raiva. A série maldita ativou um novo escudo. O escudo da fúria. Enquanto avançava em direção ao monstro bloqueando os ataques com um escudo em chamas, foi sendo tomado pela própria raiva. Até Raftalia o trazer de volta à realidade. Ela então desmaiou, e ele tentou curar com magia, mas não funcionou. Quando o monstro atacou de novo e Naofumi bloqueou, cogitou usar a fúria ao máximo. Foi nesse instante que o dragão desabou. E Filo saiu da barriga dele com uma cara de quem não tinha acontecido nada. Raftalia também voltou a si. Filo explicou animada que tinha derrotado o monstro por dentro e engolido um cristal que encontrou lá no estômago. Levaram Raftalia ao médico, que disse que a maldição estava além do que ele conseguia tratar. Após ele sair, Filo entregou o cristal do dragão para Naofumi.
Ao tentar infundir no escudo, uma mensagem informou que o nível dele ainda não era suficiente para usar aquele poder. Enquanto confortava as meninas, Naofumi sorriu de verdade pela primeira vez em muito tempo, e isso foi o suficiente para elas ficarem felizes. Raftalia pediu para fazer um yoga de quarto com ele. Ele mandou Philo passar a noite com ela. Algum tempo depois, o trio lutou contra monstros num penhasco. Em seguida, ao entrar numa floresta, Naofumi contou para Raftalia que voltariam à capital buscar água benta na igreja para curar a maldição dela. Nesse momento, avistaram uma garotinha chamada Melty, brincando com uns fioliais na área. Naofumi ficou surpreso que era humana. Ao notar Philo, ela se animou e ofereceu comida. Enquanto Philo comia, as duas se entenderam de cara e Naofumi deu permissão para Philo brincar com a nova amiga, enquanto ele e Raftalia voltavam à vila. Horas depois, Naofumi cuidava das feridas de Raftalia, quando Philo voltou dizendo que Melty tinha se separado dos guardas brincando com os pássaros. Melty então apareceu pessoalmente e pediu para acompanhá-los até a capital. Naofumi hesitou, mas quando as meninas foram na dele, aceitou, com a condição de uma recompensa generosa. Na manhã seguinte, partiram e passaram dias se divertindo juntos no caminho. Numa noite de acampamento, Naofumi e Raftalia perceberam que as roupas de Melty estavam vazias e concluíram imediatamente que Philo tinha comido ela. Philo acordou e esclareceu. Melty estava cochilando nas penas dela. Raftalia também quis experimentar. Ao chegarem à capital, Philo levou Melty para casa enquanto Naofumi e Raftalia foram à igreja. Lá, encontraram o Papa, que começou a elogiar Naofumi sem parar. Quando ele pediu a água benta, o guarda do Papa cobrou uma moeda de ouro. Naofumi pagou. E uma freira trouxe água da torneira disfarçada. Ele identificou na hora com os poderes do escudo. O padre se desculpou e entregou a água benta de verdade. Ao saírem da igreja, foram abordados por um cavaleiro. Naofumi virou e foi embora sem pensar duas vezes. Chegando numa parte da cidade, Motoyasu o interceptou exigindo ver Philo. Ficou falando que estava apaixonado por Philo porque ela era um anjo, e foi disparando ataques caóticos em Naofumi até os guardas intervirem. Aí Melty apareceu e emitiu um comando real para deixar o duelo continuar. Sorte que a princesinha Melty apareceu e ordenou que os cavaleiros abaixassem as armas. Todos se ajoelharam. Melty ficou surpresa ao ver a irmã. Melty a repreendeu, a ela e a Motoyasu, pelos danos causados na cidade e ameaçou contar para a mãe. Quando Motoyasu viu Philo, tentou se aproximar dela. Philo virou um pássaro enorme e deu uma voadora bem caprichada onde dói mais. Depois disso, foram até a loja do ferreiro, onde Melty se apresentou como a princesa legítima para o trono, exatamente porque a irmã era uma problemática. Antes de terminar o discurso, Naofumi disse que não confiava nela e foi logo afastando. Ela implorou que escutasse, mas Naofumi recusou, afirmando que a família real era uma corja só. Aí chegou um cavaleiro para chamar Melty e Philo tentou seguir. Naofumi a deteve. Enquanto Melty caminhava pela rua, se lembrou da mãe dizendo para voltar à capital e ficou indignada com o tratamento dado ao herói do escudo. Na loja do ferreiro, Philo perguntou para Naofumi por que ele foi rude com Melty. Em vez de responder, ele apenas passou a mão na cabeça dela e disse que parasse de brincar com ela. Depois que Philo saiu correndo, ele admitiu para Raftalia que não conseguia confiar em nenhum nobre. Lá fora, Philo encontrou o cavaleiro que antes corria atrás deles, junto com alguns companheiros. Quando ela os trouxe para dentro, eles imploraram para acompanhar Naofumi nas ondas. Ele os havia inspirado durante a última. Quando Naofumi perguntou por que ele especificamente, revelaram que eram da vila de Lut e queriam retribuir por ter salvado suas famílias. Naofumi disse que os aceitaria se trouxessem 150 moedas para comprar um colar que ele estava segurando. Eles concordaram em arranjar o dinheiro. Depois que foram embora, Naofumi levou seus equipamentos ao ferreiro para reparo. O ferreiro informou que ele podia fazer um upgrade de classe na ampulheta. Quando chegaram lá, umas freiras disseram que custava 15 moedas de ouro. Naofumi pagou e deixou Raftalia fazer o upgrade. Mas uma velha apareceu e revelou que o rei havia proibido qualquer upgrade para o grupo do herói do escudo. Saindo da igreja, foram ao mercador de escravos, que informou que o upgrade de classe poderia ser feito na ampulheta de outro país, e recomendou um lugar amigável a demi-humanos chamado Shield Freeden. Ele também vendeu novos equipamentos para Philo, que deixariam a viagem mais rápida, e deu uma missão de teste. Numa masmorra, foram atacados por um monstro, e as meninas o derrotaram com facilidade graças ao novo equipamento. Horas depois, enquanto Naofumi tratava as marcas da maldição de Raftalia, tentou traçar um plano para a onda que chegaria em 10 dias, até perceber que ela estava triste. Quando perguntou o que a incomodava, Raftalia trouxe à tona o fato de que ele voltaria para o mundo dele após a onda, e pediu para ir junto. O momento romântico foi imediatamente interrompido por Philo, que os acusou de estar tentando se beijar. Depois de vários dias de viagem, o grupo cruzou com refugiados que imploraram por comida. Ao perguntar o que tinha acontecido, disseram que tinham se metido numa encrenca por causa da resistência que o herói do arco Itsuki havia formado na cidade deles. Naofumi mandou Raftalia montar uma cozinha emergencial para alimentá-los. Alguns dias depois, Naofumi e as meninas jantavam num restaurante quando avistaram Ren e Itsuki numa mesa ao lado.
Quando Naofumi ouviu Itsuki recitando uma versão requentada de um discurso famoso, deu uma gargalhada e os dois perceberam ele. Itsuki o acusou de roubar seus méritos. Naofumi então o informou, com toda calma, que a cidade que ele libertou com sua resistência tinha virado um dumpster, e disse para Ren que o dragão que ele havia matado tinha causado uma pandemia. Depois disso, Naofumi pegou a armadura melhorada no ferreiro e foi abordado pelos cavaleiros de Lute, que agora tinham o dinheiro. Mas ele disse para usarem o dinheiro em equipamentos melhores para eles mesmos e os informou que haveria uma reunião de estratégia para preparar a onda. Faltando 5 minutos para a onda, Naofumi se abasteceu de poções, entregou a Raftalia uma pulseira artesanal que ele mesmo havia feito, explicando que aumentaria a geração de mana dela. Quando Philo perguntou pelo presente dela, ele entregou um grampo de cabelo feito à mão que melhorava a agilidade. Ela celebrou muito. O contador zerou. Naofumi se despediu do ferreiro e foi teleportado com o grupo para a batalha. Durante a onda, os cavaleiros de Lute defenderam os aldeões dos monstros menores, enquanto Naofumi e as meninas enfrentavam os grandes. Avistaram uma velhinha despachando monstros com movimentos de artes marciais. Naofumi reconheceu como alguém que ele tinha curado antes. 3 horas depois, a onda ainda estava ativa, e Naofumi ficou se perguntando onde os outros 3 heróis estavam. O líder dos cavaleiros de Lute pediu que Naofumi fosse ao núcleo da onda e deixasse a vila com eles. Avançando, encontraram Itsuki disparando flechas contra uma nave alienígena gigante, que informou que os outros 2 estavam lá dentro. Quando subiram na nave, os 2 estavam discutindo sobre quem era melhor no meio da batalha. Naofumi tomou a iniciativa, mandou Raftalia conjurar magia de luz, e com aquilo, destruíram as sombras dos monstros ao redor, fazendo surgir um colosso chamado Devorador de Almas Dimensional. Os 3 fraudulentos tentaram aterrorizar o monstro com ataques de raio. O monstro nem ligou e os jogou para o chão. Quando carregou outro ataque, Naofumi mandou as meninas ir para cima. Enquanto lutavam, percebeu que o plano ia demorar tempo demais para funcionar. Informou Raftalia que usaria o escudo da fúria. Ela segurou a mão dele e prometeu ser leal não importasse o que acontecesse. Ao ativar o escudo, sentiu o ódio do dragão zumbi e criou um novo modo, Escudo Dracônico, que de alguma forma também possuiu Philo. Nas formas Berserk, os 2 foram de maneira brutal em cima do Devorador de Almas, e Raftalia fez um discurso que motivou os outros heróis a ajudarem. Naofumi lutou contra a raiva do dragão até se lembrar da promessa de Raftalia de protegê-lo, o que o fez recobrar os sentidos. Usou o Shield Prison para prender o Devorador, o espetou várias vezes por dentro e finalizou jogando-o dentro de uma donzela de ferro colossal. Antes de comemorar, outro Devorador de Almas apareceu atrás deles, e foi destruído imediatamente por uma chuva de espinhos brilhantes vindos do nada. Em seguida, surgiu uma guerreira armada com leques chamada Glass, que os insultou pela fraqueza antes de se apresentar como a verdadeira chefe final da onda. Glass perguntou para Naofumi por que ele não a estava atacando e provocou os outros heróis chamando-os de serventes dele. Os 3 idiotas caíram na provocação e dispararam seus melhores golpes. Ela bloqueou com facilidade e usou um ataque de vento com os leques que nocauteou todos eles. Naofumi bebeu uma poção e tentou prendê-la com Shield Prison. Ela quebrou com facilidade. Quando as meninas tentaram atacar, ela as bloqueou e partiu a espada de Raftalia. Usou o ataque de vento de novo, mas Naofumi foi rápido e fechou ele e as meninas dentro de um Shield Prison, que bloqueou o golpe. Glass perguntou se ele usaria o escudo da fúria. Raftalia deu o aval e Naofumi se transformou no modo de raiva dracônica. Philo possuída tentou atacar Glass. Levou um tapa e foi catapultada. Glass absorveu as chamas de Naofumi e disparou um raio tão poderoso que quebrou toda a armadura de proteção dele. Ainda assim, ela pediu para ele usar a carta final. E ele usou. O combo da donzela de ferro que havia destruído o Devorador de Almas. Glass saiu ilesa, mas percebeu que seu limite de tempo tinha chegado. Aproveitando a distração, Naofumi mandou Raftalia conjurar magia de luz, o que abriu espaço para fugirem. Glass continuou disparando raios enquanto corriam, e Naofumi bloqueou todos. Percebendo que não os alcançaria, Glass recuou, mas declarou que ela e seu grupo venceriam nas próximas ondas. Enquanto processava tudo, Naofumi decidiu ficar mais forte. Adicionou um escudo do Devorador de Almas à coleção como primeiro passo, mas alguns cavaleiros apareceram para informá-lo que o rei queria vê-lo. No castelo, o rei assistiu pela bola de cristal Naofumi destruindo o Devorador de Almas e começou a interrogá-lo sobre os poderes. Naofumi disse que o rei teria que se ajoelhar diante dele antes de compartilhar qualquer coisa, o que fez todos os cavaleiros ao redor apontarem as espadas para ele. Naofumi lembrou que conseguiria destruir todos sem suar. Saindo, o rei tentou ameaçá-lo com os escravos. Naofumi prometeu destruí-lo se tocasse neles. Ao deixar o palácio, uma senhora estranha o abordou mostrando um colar e o alertou para ter cuidado dali em diante. Enquanto isso, Melt tentava convencer o pai a se reconciliar com o herói do escudo, mas ele argumentou que dar liberdade a Naofumi e seus demi-humanos o faria perder o controle da família. Malt apareceu lembrando que a palavra do rei era final.
Melty a calou, lembrando quem era a princesa herdeira. Algum tempo depois, Naofumi pegou mantimentos com o ferreiro Elhart e começou a jornada rumo ao país de Schildfrieden. No caminho, examinaram os presentes que Elhart tinha deixado. Uma capa para o núcleo do escudo de Naofumi, uma espada de mana para Raftalia usar contra oponentes de forma não física e um par de luvas para Filo. Chegando numa certa estrada, Melty os abordou novamente pedindo que voltassem à capital para se reconciliar com o rei. Naofumi recusou friamente. Ela começou a reclamar que os dois eram igualmente cabeças duras, quando Naofumi viu um cavaleiro se aproximando por trás dela e bloqueou o ataque. O cavaleiro o acusou de estar tomando Melty como refém e ordenou o ataque. Raftalia e Filo intervieram e forçaram os cavaleiros a recuar. Logo depois, os cavaleiros criaram um vídeo editado da luta que os fazia parecer vilões sangrentos e espalharam pelo reino. Com isso, Naofumi e seu grupo foram declarados traidores, com cartazes de procurado espalhados pela capital. Raftalia informou que não conseguiriam entrar nas vilas porque os vídeos já tinham chegado lá também. Quando os cavaleiros foram interrogados, não soltaram nada. Mas Naofumi encontrou um rosário que pertencia à Igreja dos Três Heróis, a que venerava a lança, o arco e a espada. No presente, ele suspeitava que a lei estava por trás de tudo, mas Melty insistia que era a irmã. Naofumi argumentou que o rei estava envolvido também, e Melty desabou em lágrimas tentando convencê-lo a falar com o pai. Após alguns minutos, Naofumi anunciou que iriam deixar o país e perguntou o que Melty faria. Sugeriu que ela voltasse ao pai, mas disse que ela seria eliminada se fizesse isso e prometeu protegê-la se ficasse com eles. Na manhã seguinte, partiram. Viajaram por vários dias até chegarem a uma tumba, onde decidiram descansar. Quando Raftalia perguntou por que iam a Silfeld, Naofumi explicou que seria um refúgio perfeito pela segurança extra. Naquela noite, contou para Melty o que o pai dela tinha feito com ele. Ela ficou surpresa. A ordem da mãe era de tratar o herói do escudo com bondade. Melty então informou que a mãe, a rainha, era mais poderosa que o rei porque Melromarc operava numa monarquia matrilinear. Naofumi caiu na gargalhada. Ao ouvirem passos se aproximando, correram para um penhasco próximo até Melty escorregar numa pedra. Naofumi a pegou, mas o barulho entregou a posição deles. Foram encurralados pelos outros 3 heróis que ordenaram que Naofumi devolvesse Melty, a quem acreditavam ter sequestrado. Melty explicou que Naofumi não a tinha sequestrado, estava a protegendo de assassinos. Quando pareciam acreditar nela, Melty apareceu e inventou que Naofumi tinha lavado o cérebro de Melty, assim como havia feito com todos durante a jornada. Os ingênuos acreditaram e pediram que entregasse a princesa. Melty recusou ir. Sabia que seria eliminada. Quando pediu ajuda a Naofumi, ele disse aos outros que Melty planejava matar a própria irmã e saiu voando com as meninas em cima de Filo. Mas Motoyasu lançou um artefato especial que derrubou Filo e começou a fazer coisas horríveis com ela, enquanto Melty disparava ataques de chamas em direção a Naofumi. Ele bloqueou enquanto Ren repreendia Melty por atirar na própria irmã. Naofumi ativou o escudo da fúria, bloqueou todas as flechas disparadas nele, enquanto Raftalia nocauteava Melty com a espada de mana. Filo socou Motoyasu com as luvas, e Naofumi destruiu o terreno ao redor para abrir caminho e fugir com as meninas. Depois disso, enquanto seguiam pela floresta, uma mulher encapuzada os abordou e pediu que fossem encontrar a rainha. Enquanto conversavam, Raftalia farejou algo estranho no ar, causado por Melty, que tinha ateado fogo na floresta. Enquanto a floresta queimava, Melty ordenou a um guarda que mandasse a palavra para todos os lordes de cada domínio de Melromarc. Naofumi explicou que Melty ateou fogo para fumegá-los e sugeriu que saíssem daquela área imediatamente. No dia seguinte, um comerciante informou Naofumi que estava impossível chegar a Silfeld. Estava fortemente vigiada agora. Depois de compartilhar com as meninas, ele anunciou que iriam encontrar a rainha. Durante a jornada, chegaram a uma cidade onde Melty mencionou um nobre que era gentil com os demi-humanos. Raftalia narrou como sua vila havia sido atacada por soldados de Melromarc. Ouvindo isso, Melty ficou envergonhada e prometeu buscar justiça por ela. Quando Naofumi questionou a confiabilidade do nobre, um homem chamado Van apareceu, e Melty o cumprimentou. Ele se apresentou como o senhor daquele domínio e os convidou para seu castelo. Depois que explicaram tudo o que haviam passado, Van disse que os cavaleiros contaram que o grupo do Herói do Escudo teria ateado fogo na floresta para cobrir os próprios rastros. Naofumi disse que era mentira. Ofereceu comida a eles e deu permissão para descansarem ali por um tempo. Enquanto comiam, ele explicou que precisariam partir no dia seguinte. Ficar na mansão por muito tempo seria um suicídio. Naquela tarde, Melty disse a Filo que ela parecia uma pessoa diferente perto de Naofumi. Filo respondeu que adorava ver Melty assim, porque ficava muito mais divertida. Mais tarde, já de noite, Melty perguntou a Naofumi se era certo continuar fugindo sendo ela a princesa herdeira. Ele a aconselhou a colocar a própria vida em primeiro lugar acima de tudo. Pediu que fosse dormir, e ela agradeceu antes de fechar os olhos. Foi então que Naofumi percebeu que Raftalia estava tendo um pesadelo. Ele segurou a mão dela em silêncio para confortá-la.
Quando ela acordou, Naofumi informou que Van havia sido preso e que a empregada os urgia a fugir. Um nobre havia acusado Van de estar escondendo eles. Correram e se esconderam na cozinha, de onde viram cavaleiros humilhando a empregada, até Melty aparecer e barrar a situação. Logo depois, um nobre chamado Idol chegou para falar com Melty, e assim que Raphtalia o viu, ela foi a outro nível. Quando ele perguntou onde estava o herói do escudo, Melty disse que ele não estava ali e que planejava falar com o pai para limpar o nome de Naofumi. Ouvindo isso, Idol ordenou que seus guardas a levassem à mansão dele. E Naofumi segurou Raphtalia no último segundo, antes que ela atacasse. Naquela tarde, enquanto se preparavam para resgatar Melty, Naofumi pediu que Raphtalia ficasse para trás. Ela recusou porque queria encarar o próprio passado. Enquanto os demi-humanos faziam um motim pedindo a soltura de Van, Idol espancava Van no próprio castelo na frente de Melty. Lá fora, Naofumi e o grupo lutavam contra guardas, e ele forçou um deles a revelar onde Melty estava sendo mantida. Quando Idol estava prestes a cometer algo imperdoável contra Melty, o trio entrou pela porta e Naofumi a libertou das garras dele com um Airstrike Shield. Idol ameaçou açoitá-los. Raphtalia caminhou em direção a ele, absorveu os golpes do chicote sem recuar e arrancou o chicote do braço dele. Com a espada apontada para o rosto de Idol, ela chorava enquanto listava os crimes dele. Como ele havia torturado e escravizado demi-humanos numa câmara subterrânea. Anos atrás, Raphtalia conversava com sua amiga Rifana, que sonhava em se casar com um dos 4 heróis. Raphtalia disse que também queria conhecer o herói do escudo. Mas a conversa foi interrompida quando uma onda apareceu. No presente, quando Raphtalia expôs os crimes de Idol, ele percebeu que ela era uma das demi-humanas que ele havia escravizado. Tentou manipulá-la, mas ela jurou pagar pelo assassinato de Rifana, e ele foi de joelhos implorando pela vida. Naofumi a deteve, lembrando o quanto ela tinha crescido. Raphtalia disse que o deixaria vivo para que espiasse seus crimes. Idol tentou atacá-la com uma espada. Ela bloqueou e o atingiu com a espada de mana. Por alguma razão, não causou nenhum dano. Quando ele tentou atacar de novo, escorregou e caiu pela janela. Ao perceber que Idol estava morto, Raphtalia começou a se sentir culpada. Naofumi disse que não era culpa dela. Logo depois, Melty curou Van com magia, e todos foram até a câmara subterrânea, onde Raphtalia confrontou o próprio passado. Ela se lembrou de como ela e os amigos tentavam reconstruir a cidade após a morte dos pais, até serem arrastados para carruagens por cavaleiros. Nas salas de tortura, relembrou de Rifana sendo brutalmente açoitada por Idol até ficar gravemente doente. Naquele tempo, ela confortava Raphtalia com presentes e enxugava suas lágrimas, até o dia em que foi levada para ser vendida ao mercador de escravos. No presente, o grupo encontrou sobreviventes nas celas, e um deles era um velho amigo de Raphtalia chamado Kill. Depois de libertá-lo, ela se apresentou, mas ele duvidou por causa da aparência tão diferente. Ela narrou memórias compartilhadas entre os dois, e ele finalmente a reconheceu. Ela informou que estava com o herói do escudo, e Naofumi curou os ferimentos de Kill. Quando Raphtalia correu para verificar Rifana, encontrou apenas um monte de ossos. Desabou em lágrimas. Melty ficou incrédula de que coisas tão horríveis aconteciam em seu próprio país e se lembrou das palavras da mãe. Raphtalia lamentou sua impotência, mas Kill argumentou que ela não era nada impotente. Ela tinha motivado todos na vila a continuarem sorrindo mesmo na dor. Ela disse que não conseguia mais sorrir como antes porque havia tirado uma vida. Naofumi a confortou, lembrando que ela havia salvado ele e os outros escravos. Depois de se recompor, ela deu uma despedida digna a Rifana e todos saíram da câmara. Foi então que Idol, de alguma forma ainda vivo, invocou um dinossauro colossal, que o esmagou na hora. Em outro lugar, uma garota chamada Fitória acariciava um fiolial como recompensa por ter encontrado a candidata à próxima rainha. Como estava por perto, decidiu ir ao encontro dela pessoalmente. Enquanto isso, o dinossauro estava destruindo tudo enquanto Naofumi e o grupo corriam para se esconder. O bicho os encontrou assim mesmo. Philo o atacou com um chute. E não arranhou nada. Melty observou que a barriga de Philo brilhava do mesmo jeito que o peito do dinossauro. Naofumi percebeu que Philo poderia atrair a criatura para longe da cidade, mas estava preocupado com os outros. Van prometeu escapar com segurança, levando os demais. Raphtalia entregou a Kill sua pulseira mágica como presente de despedida. Naofumi, Philo e Melty partiram em disparada. Enquanto corriam, perceberam que o dinossauro seguia Philo. Naofumi mandou ela correr para o mais longe possível da cidade, e ela mergulhou ainda mais na floresta. Chegaram a um lago quando o dinossauro carregou em direção a eles. Naofumi interveio com um Airstrike Shield. Quando o bicho quebrou o escudo, Philo partiu para cima com uma sequência de chutes dignos de jogo de luta, e não deixou um arranhão. A magia de água de Melty não funcionou. Raphtalia também não conseguiu cortá-lo. Tentaram ataques combinados. O dinossauro os dominou ainda mais. Naofumi decidiu ativar o escudo da fúria. Antes de conseguir, uma voz o mandou parar, e então perceberam que a área estava sendo cercada por uma enorme revoada de fioliais. A voz pediu de novo que ele não recorresse àquele poder.
Enquanto Naofumi tentava identificar quem era, um Fiolial do tamanho de um titã saltou do rio. E Melty o identificou como a Rainha Fiolial. Ela pediu que o dinossauro entregasse seu cristal em troca da vida. O bicho carregou contra ela. Ela o chutou para longe, bloqueou um ataque de bafo com um campo de força e o destruiu com uma investida super veloz antes de tomar o cristal. Depois disso, se transformou em forma humana e se apresentou como a Rainha dos Fioliais, Fitoria. Quando Filo perguntou se um dia ficaria tão grande quanto ela, Fitoria disse que levaria dezenas de vezes mais tempo que a vida normal de um Fiolial. Naofumi então percebeu que ela era uma ancião e perguntou o que queria deles. Ela ofereceu uma carona em sua carruagem para levá-los a um lugar mais adequado para conversar. Naofumi quis aproveitar e absorver os materiais do dinossauro no escudo. Ela disse que não estava confortável com isso, já que ele já possuía uma habilidade de escudo bastante sombria. Naofumi disse que ela se metesse na própria vida. E adicionou o fragmento do dinossauro ao escudo antes de entrar na carruagem. Foram teleportados para um conjunto de ruínas que Fitoria descreveu como o Santuário dos Fioliais. E ela revelou que não deveria ter trazido humanos até ali. Durante o jantar daquela noite, Naofumi preparou um prato tão bom que os Fioliais do santuário ficaram em cima dele até ele preparar vários litros do prato para aplacar a galera. Depois do jantar, Fitoria foi caminhar com Naofumi e revelou que Filo era uma candidata à rainha. Quando ele perguntou por que Filo crescia de forma diferente dos outros, ela disse que era porque vivia com um herói. Em seguida, repreendeu Naofumi por brigar com os outros heróis e o instou a resolver as coisas conversando. Depois, revelou que os 4 heróis deveriam ter sido convocados, um para cada país, para combater as ondas, e que precisava deles para salvar o mundo. Enquanto isso, Ren e Itsuki investigavam uma sala secreta, onde acreditavam que a igreja escondia algo, sem saber que Malty os observava. De volta ao santuário, Fitoria disse que era absolutamente necessário que os heróis trabalhassem juntos. Naofumi disse que não conseguia se dar com eles. Então ela declarou que eliminaria os 4 heróis cardinais pelo bem do mundo. Na manhã seguinte, durante o café, Fitoria prendeu Melty numa prisão de vento e anunciou que ela seria sua refém. Quando Naofumi perguntou o que estava fazendo, ela o mandou prometer que se reconciliaria com os outros heróis, porque havia prometido isso ao herói que a criou e porque os heróis precisavam cooperar para parar as ondas. Naofumi disse que não tinha a menor intenção de se reconciliar com aqueles cabeças duras. Fitoria então declarou que eliminaria o grupo atual de heróis para que um novo lote fosse convocado. Naofumi não aceitou de jeito nenhum e ativou o escudo da fúria. Ela desativou com facilidade e mandou ele provar que ele e seu grupo sozinhos conseguiriam derrotar as ondas. Quando ele perguntou o que isso significava, ela propôs um duelo individual com Filo, e prometeu que se Filo provasse sua força, libertaria Melty e desistiria de eliminar os heróis. Filo aceitou o desafio. Fitoria informou que lutariam em formas humanas. Quando o duelo começou, Filo tentou um chute. Fitoria desviou com facilidade, jogou ela pro ar e a arremessou no chão. Filo então disparou um feitiço de vento chamado Tornado. A Rainha Fiolial contra-atacou com um movimento original chamado Antidoce Tornado, que dissipou o ataque e jogou Filo contra a parede. Quando Naofumi tentou libertar Melty, Fitoria disparou um raio que penetrou a defesa do escudo e o mandou para a parede também. Fitoria começou a provocar Filo pela fraqueza enquanto a bombardeava com feitiços. Mas Filo disse que ficaria muito mais forte para proteger Naofumi. Enquanto Fitoria absorvia mana da atmosfera, Naofumi disse algumas palavras de motivação para Filo, e aquilo a incendiou. Fitoria teve um flashback do tempo com seu próprio herói. Filo então carregou com um novo ataque de garras mágicas que atravessou o escudo de Fitoria e a arranhei no rosto. Por causa disso, Fitoria declarou Filo vencedora do duelo e libertou Melty do feitiço. Enquanto todos elogiavam Filo pela performance apaixonada, Fitoria curou ela, revelou que tudo havia sido um teste e que ela havia passado. Colocou uma tiara na cabeça de Filo e a nomeou oficialmente como sucessora da rainha. Naofumi percebeu que o nível de Filo havia aumentado e a Rainha Fiolial o recompensou ativando a série Fiolial no escudo dele. Para Melty, o presente foi um passeio pelo santuário nas costas de Fitoria. Depois disso, a galera foi celebrar com os Fioliais. Naquela noite, Fitoria contou a Naofumi que o deixaria próximo de algum dos outros heróis para que ele pudesse conversar com eles, e o alertou sobre um momento futuro em que os heróis teriam que escolher entre lutar pelo mundo ou pelo povo. Quando ele perguntou por que estava contando isso a ele e não aos outros, ela disse que o avaliava mais alto que os demais. Afinal, ele havia criado a próxima Rainha Fiolial. Então, realizou um feitiço nele que retardaria a corrupção do escudo da fúria, e o avisou para evitar usá-lo ao máximo. Quando ele agradeceu, ela se lembrou do mestre original e descansou no colo dele. Enquanto isso, Ren e Itsuki chegavam a uma tumba onde supostamente encontrariam algo ligado aos heróis cardinais. A tumba inteira explodiu. Fitoria teleportou o grupo para um ponto específico na floresta. Pediu a Naofumi que cuidasse de Filo e que cumprisse a promessa antes de mandá-los embora. Logo chegaram a uma fronteira com vigilância pesada. Raftalia considerou um desvio, mas levaria dias.
Quando perguntaram a opinião de Naofumi, ele sugeriu ir até o posto de controle para encontrar Itsuki ou Ren e pedir que falassem com os guardas. Ao se aproximar do portão, o guarda acionou o alarme, e avistaram Motoyasu parado à frente com um batalhão de cavaleiros. Naofumi tentou conversar. Motoyasu ficou com raiva e atacou, acusando-o de ter lavado o cérebro de Raftalia e Filo. Naofumi bloqueou e tentou acalmá-lo de novo. O idiota da lança disparou um ataque colossal pela lança, que Naofumi conseguiu bloquear. Quando perguntou por que Motoyasu estava tão furioso, ele atacou com ainda mais raiva e disse que não perdoaria por ter eliminado Itsuki e Ren. Naofumi negou as acusações e tentou convencê-lo de que os outros heróis poderiam estar vivos, mas Malte apareceu e convenceu Motoyasu de que Naofumi era o assassino. Ela o cercou em uma barreira de combate. Naofumi tentou prender Motoyasu num Shield Prison. Ele rompeu com facilidade. Quando Malte ativou um ataque de chamas, Melt contra-atacou com água, abrindo espaço para Filo se lançar contra Motoyasu. Ela conseguiu recuá-lo com sua nova força, mas quando ele tentou avançar de novo, Naofumi apareceu a tempo de bloqueá-lo. O grupo de Motoyasu realizou um ataque combinado com ele, que foi disparado contra Naofumi, bloqueado. Melt frustrou a tentativa de ataque sorrateiro da própria irmã. Em seguida, Naofumi e Raftalia usaram um combo para desviar a atenção de Motoyasu por tempo suficiente para Filo acertar o ponto fraco dele de novo, enquanto Raftalia derrubou Malte com um golpe da espada de mana. Eles se recusaram a recuar. Então Melt e Filo usaram um feitiço que fundia magia de água e vento que derrubou todo mundo. Enquanto Naofumi tentava explicar a situação para Motoyasu, Filo chutou todos que estavam perto dele e pediu que ele ativasse o escudo sombrio para protegê-los de um ataque poderoso que estava vindo. Naofumi os cobriu com um Shield Prison, mas Filo disse que não era suficiente. Ele então adicionou 2 Airstrike Shields acima deles. Um feitiço de luz colossal veio em disparada e estilhaçou todos os 3 escudos. Naofumi berrou como se fosse entrar em modo de Deus, enquanto segurava o ataque desesperadamente. Quando sobreviveram, o Papa Balmas fez sua entrada e declarou que purificaria todos eles em nome de Deus. Malte tentou lembrá-lo de que estava atacando o herói da lança e a futura rainha, mas Balmas disse que havia armado contra o herói do escudo e revelou que planejava tomar o controle do reino. Listou todos os erros dos 3 heróis fraude e declarou que traria o julgamento divino sobre eles. Aquilo fez Motoyasu perceber que não era Naofumi quem havia eliminado seus companheiros. O Papa então se preparou para atacar com uma espada sagrada. Quando disparou um raio de luz, Naofumi bloqueou, e percebeu que o braço estava ficando entorpecido de tão poderoso que era. Balmas disse que estava só aquecendo, e transformou a espada em uma lança. Melt identificou a arma de Balmas como uma réplica das armas dos heróis cardinais e explicou toda a lore por trás delas. Naofumi perguntou por que precisavam de heróis quando existia aquela arma. Melt explicou que consumia uma quantidade absurda de mana. Um único ataque havia drenado dezenas de magos. Ouvindo isso, Balmas elogiou o conhecimento de Melt, chamou Malte de uma fraude burra e revelou que a arma lendária requeria a mana de todos os fiéis ao redor dele. Ele absorveu a mana deles de novo enquanto preparava um ataque, e Naofumi perguntou a Melt se ela conseguia detê-los. Ela disse que o alto nível de mana deles também conferia alta resistência. Motoyasu deu um discurso grandioso sobre derrotar o Papa. Disparou seu ataque. Balmas bloqueou com facilidade. Vendo que sozinho não chegava a lugar algum, ele tentou o ataque combinado com o grupo. Bloqueado novamente. Quando Motoyasu usou seu Meteor Thrust, o Papa bloqueou de novo sem nem piscar e anunciou que era a vez dele. Com um simples movimento da arma, encurralou todos numa tempestade de chamas. Aí Ren e Itsuki fizeram uma entrada dramática, rompendo pelo escudo de Balmas. O Papa ordenou ao discípulo que focasse metade dos magos na barreira. O discípulo avisou que isso reduziria o fornecimento de mana, mas Balmas disse que não se importava. Quando Motoyasu perguntou como Ren e Itsuki tinham sobrevivido, eles disseram que foram salvos pelo esquadrão de sombras pessoal da rainha. Itsuki informou a Naofumi que ele havia sido incriminado pela igreja, o que fez Motoyasu subitamente começar a ser amistoso com ele. Itsuki e Ren dispararam um ataque combinado que conseguiu despertar a arma do Papa e pediram que ele e seus capangas se rendessem. A rainha estava a caminho para puni-los. Balmas proferiu um discurso que convenceu os seguidores a continuarem do lado dele. Os 3 heróis idiota decidiram formar uma frente unida. Naofumi recusou participar e foi na cara dura de todos, expondo como Motoyasu havia sido enganado pela igreja e por Malte para trair ele. Repreendeu todos pelos estragos que causaram com a própria burrice. Isso fez Balmas chamá-los de fraudes. Quando o Papa disparou mais um ataque mágico, Naofumi bloqueou e declarou que trabalharia com os outros 3 para derrotá-lo, pela promessa que fez à Fitoria. Ouvindo isso, todo mundo concordou em ajudar, e todos ficaram lado a lado como uma versão raiz dos Vingadores. Balmas então ativou sua expansão de domínio, que tomou a forma de uma enorme catedral mágica. Em outro lugar, uma agente das sombras aconselhava Mirelia a não entrar pessoalmente em batalha. A rainha respondeu que não conseguia ficar sentada esperando notícias quando o mundo inteiro estava em jogo.
vestiu a armadura, saiu e anunciou aos cavaleiros que colocariam um ponto final na Igreja dos Três Heróis, no Papa Balmas e em todos os seus seguidores. Depois ordenou que avançassem e silenciosamente rezou para que o Herói do Escudo e Melty sobrevivessem um pouco mais. Enquanto isso, Itsuki e Ren disparavam ataques de raio em Balmas, bloqueados com facilidade. Seguindo as ordens de Naofumi, Philo e Raphtalia lançaram um ataque combinado, tanqueado também. Philo então carregou em direção ao Papa, carregando Naofumi e Motoyasu, e os arremessou para o alto. No ar, Motoyasu e Naofumi combinaram as habilidades de suas armas e dispararam um ataque de chamas. 0 dano em Balmas. Quando o discípulo avisou que 1/3 dos magos havia ficado sem mana, Balmas proferiu mais um sermão que os motivou a continuar alimentando-o com ainda mais mana. Todo mundo percebeu que Balmas estava carregando um ataque enorme. Os outros heróis perguntaram a Naofumi se ele tinha alguma habilidade especial para usar. Foi aí que ele sentiu uma pulsação aguda vinda do escudo e viu uma nova habilidade, o que o fez lembrar do aviso de Fitoria sobre a série maldita. Avisou que tinha um poder que podia ajudar, mesmo sendo uma aposta, e todos concordaram. Quando ele ativou o modo de fúria, o dragão lhe mostrou tudo de traumatizante que havia vivido. Naofumi tentou resistir. O dragão pressionou ainda mais até ele finalmente ceder à raiva. Enquanto avançava no modo Berserk em chamas, teve flashbacks dos momentos felizes com as meninas, e aquilo o trouxe de volta à realidade. Ele percebeu que elas o amavam. Quando saiu do transe, viu as três colocando os próprios corpos na linha para segurá-lo, dizendo palavras carinhosas que o fizeram sorrir. Pediu então aos outros heróis que o ajudassem num ataque certeiro que garantisse a vitória. Eles concordaram, surpresos. Quando o Papa disparou de novo, Naofumi bloqueou e prometeu fazê-lo pagar por cada crime. O ataque especial começou. Os combatentes de longo alcance dispararam seus melhores golpes em Balmas, seguidos de um assalto corpo a corpo de Philo e Raphtalia. Embora ele tivesse bloqueado, as investidas o ocuparam tempo suficiente para Ren desferir um golpe de espada. Em seguida, Melty potencializou o poder de Motoyasu, que arremessou um ataque de lança mágica que destruiu os escudos do Papa e o atingiu. Enquanto Naofumi e Philo carregavam em direção a Balmas, ele os bombardeou com um ataque de chamas. Naofumi deu o Uno reverso da vida, absorveu as chamas e as devolveu de volta. Os outros heróis tentaram empilhar os ataques, mas o Papa os contra-atacou com habilidades avançadas e disparou uma saraivada de flechas de luz enquanto os distraía com ilusões. Quando estava prestes a finalizar todos eles, a rainha Mirelia fez sua entrada, prendeu Balmas em uma coluna de gelo e ordenou que Naofumi desse o golpe final. Naofumi então ativou um novo ataque brutal chamado Sacrifício de Sangue, que fez sangue brotar do próprio corpo. O Papa caçoou, achando que estava seguro. Mas o sangue de Naofumi formou um monstro de ferro colossal que reduziu o Papa a pó. Naofumi caiu no chão, sem forças. As meninas começaram a entrar em pânico, mas Mirelia jurou que não o deixaria morrer. Ele ficou se perguntando quem era ela, e ela se apresentou como a rainha de Melromark. 3 dias depois, Naofumi acordou todo enfaixado e ficou surpreso ao ver as 3 meninas dormindo na cama com ele. Quando Mirelia chegou, Raphtalia a agradeceu por ter salvo Naofumi. Ela disse que não era nada. Ele era um herói que havia salvado o país das ondas. Naofumi trouxe à tona os maus tratos sofridos pelo Herói do Escudo, e ela prometeu explicar tudo. Um tempo depois, ela revelou que não estava presente durante o sofrimento dele, porque participava de um fórum internacional que definia quais países convocariam heróis e combateriam as ondas juntos. Melromark já havia convocado os 4 heróis nesse meio tempo, o que enfureceu as outras nações. Ela passou muito tempo apagando esse incêndio. Quando Naofumi perguntou por que só ele havia sido torturado, ela explicou que a Igreja dos Três Heróis aproveitou a antiga rixa de Alai com um herói do escudo do passado para manipulá-lo. Prometeu então limpar seu nome, acabar com seu sofrimento e recompensá-lo da forma mais alta possível por todos os esforços até ali. As meninas comemoraram, mas Mirelia disse que queria conversar a sós com ele, e elas saíram. Depois que foram embora, ela pediu que fosse ao castelo no dia seguinte para a limpeza do nome dele e para testemunhar a sentença de Melty e Alai pelos crimes deles. Quando ele perguntou se ela tinha certeza, ela disse que não havia escolha, mas ele percebeu que ela tremia enquanto falava. Naquela tarde, Naofumi contou a Raphtalia que a rainha limparia seu nome no dia seguinte. Ela ficou muito feliz. Na manhã seguinte, o grupo de Naofumi se encontrou com os outros heróis no castelo e todos foram convocados à sala do trono. A rainha anunciou que realizaria o julgamento de Alei e Melty pelos crimes deles e colocou uma marca de escrava em Melty para garantir a conformidade dela. Durante o julgamento, acusou Melty de ter conspirado com a igreja corrupta e tentado assassinar Melty para incriminar Naofumi. Quando ela tentou negar, a marca a atingiu com uma descarga, e todo o reino percebeu de que lado ela estava. A rainha também denunciou o crime do rei de ter convocado os heróis sem autorização, e trouxe à tona a mentira de Melty sobre Naofumi. Ela negou de novo e recebeu mais uma descarga, até não conseguir mais ficar de pé.
A lei então declarou publicamente seu ódio pelo herói do escudo. Em resposta, a rainha os destituiu de todos os títulos reais e os sentenciou à morte. Foram levados à guilhotina. Mas antes que a rainha desse a ordem, Naofumi apareceu e disse que a morte seria uma saída fácil demais para aqueles dois. Ridicularizou os dois na frente de todos e propôs que fossem chamados apenas de lixo e piranha, dali em diante. A rainha aceitou a proposta e anunciou que Melromarc adotaria a Igreja dos Quatro Heróis como religião oficial, o que fez todo mundo jogar fora os rosários da Igreja dos Três Heróis. Enquanto Naofumi saía, a rainha e os heróis o abordaram para saber se ele ainda trabalharia para Melromarc. Naofumi decidiu trabalhar não só para Melromarc, mas para todas as nações do mundo, combatendo todas as ondas que aparecessem. Depois que o grupo de Naofumi saiu, Mirelia confessou a Melt que havia planejado oferecer a própria vida para poupar Alai e Malte. No caminho para fora do castelo, todos saudaram Naofumi, e Melt o agradeceu em lágrimas por ter salvado a família dela. Alguns dias depois, Naofumi e o grupo chegaram à igreja, onde perceberam que o símbolo agora representava os 4 heróis em vez de 3. Lá dentro, encontraram os Cavaleiros de Lut, agora responsáveis pela ampulheta, que permitiram o upgrade de classe para o grupo. Quando visitaram a rainha novamente, contaram a ela sobre Fitoria, o que a deixou animada de uma forma estranha. Ela então informou que prepararia uma festa para eles, que na verdade era uma desculpa para reunir os 4 heróis e lhes contar algo importante. Durante a festa, um bêbado começou a implicar com Raftalia, que o desafiou para um bom e velho duelo de espadas. Enquanto isso, os 4 heróis se reuniram num cômodo privado com Mirelia, que informou que estava organizando uma aventura especial para os heróis num lugar chamado Kalra, para compensar as dificuldades que passaram. Aí, Melt chegou informando que Malte havia tentado envenenar um pedaço de torta destinado a Naofumi. Ele não ligou nem um pouco e pediu a Mirelia que continuasse. Ela os instou a trocar informações em Kalra, mas os 3 heróis fraude disseram que não precisavam disso. Então ela deu um banho de realidade neles, apontando que os 3 poderiam morrer na próxima onda. Quando perguntaram a Naofumi de onde veio seu escudo tão poderoso, ele disse que não era nenhuma trapaça. Era resultado de muito esforço. Então pediu que eles explicassem os segredos deles, e eles começaram a revelar todas as habilidades especiais que acompanhavam suas armas cardinais. Naofumi se sentiu um baita idiota por não ter descoberto nada disso antes. Eles logo começaram a brigar entre si, e Naofumi os chamou de caso perdido antes de ir embora. Naquela noite, Naofumi pensava nas habilidades que os outros 3 haviam mencionado quando, de repente, uma delas se desbloqueou no escudo. Cópia de arma. Na manhã seguinte, foi à loja de Elhart e testou a nova habilidade com os escudos de lá, o que irritou bastante o ferreiro. Depois disso, o grupo de Naofumi começou a jornada rumo a Kalra e fez uma parada rápida na vila de Raftalia para que ela pudesse se despedir de Rifana. Lá, Naofumi foi abordado por um homem chamado Lark, que trocou algumas palavras com ele antes de partir com seu companheiro. Quando Philo e Raftalia perguntaram a Naofumi se um dia ele as deixaria, ele disse que jamais faria isso. Mas em segredo, planejava ir embora quando elas encontrassem a própria felicidade. Logo depois chegaram ao porto e encontraram os outros heróis esperando. Num dos navios reencontraram Lark e sua parceira, Lark e Therese. Mas Raftalia reclamou que não entendia o sotaque de Therese, então usou uma gema mágica para traduzir. Quando Naofumi se apresentou, Lark e Therese riram alto. Acharam que ele estava brincando de roleplay. Num tom mais sério, Lark disse que o herói do escudo era um sujeito horrível que teria feito coisas piores que o Darth Vader. Porque o Naofumi à sua frente parecia um cara gente boa. Lark decidiu chamá-lo de amigo, presumindo que ele estava usando um pseudônimo. Quando o grupo revelou que ia a Kalra para subir de nível, Lark sugeriu formar um grupo maior. Antes de Naofumi responder, um tripulante o chamou para encontrar os outros heróis. Chegando lá, os viu sofrendo com um enjoo de viagem. Logo depois, Therese apareceu com Lark e entregou a Naofumi algumas gemas especiais para usar na fabricação de acessórios para ela. Ao chegarem a Kalra, o governador da área se apresentou a Naofumi e se ofereceu para levá-los à hospedagem. Algum tempo depois, Naofumi e as meninas exploravam a ilha quando Lark e Therese vieram perguntar sobre parceria de novo. E dessa vez, Naofumi aceitou. Logo depois, o trio do escudo treinou na floresta e Naofumi percebeu que as armas das meninas estavam gastas. Usou a nova habilidade para criar novas armas para elas. Naquela tarde, acampavam na floresta quando Lark e Therese apareceram para convidá-los para uma festa. Na manhã seguinte, Naofumi entregou a Therese uma pulseira feita com a gema dela. Ficou tão linda que ela foi às lágrimas e encheu ele de moedas de ouro. Exploraram uma parte exótica da ilha onde Lark e Therese mostraram suas habilidades absurdas numa batalha contra monstros. Depois da luta, Naofumi pediu para fazer equipe novamente no dia seguinte, mas Lark disse que tinham outros planos. No dia seguinte, as meninas mostraram os maiôs a Naofumi na praia e todos nadaram juntos até um templo subaquático, onde encontraram uma ampulheta. Quando Naofumi a conectou ao escudo, descobriu que a próxima onda chegaria em 2 dias. Usou a habilidade de teleporte para voltar à capital e informar a situação. A rainha preparou um exército e alguns navios para a batalha.
No navio, Naofumi perguntou a Melty por que ela havia se juntado a eles. Ela respondeu timidamente que fazia parte do grupo. Quando Lark e Therese apareceram num navio, Naofumi se sentiu aliviado de que estavam lutando também. Mas notou a expressão estranha no rosto deles. A onda começou, e todo mundo entrou em batalha contra monstros marinhos. Os heróis estavam em apuros porque não conseguiam combater embaixo d'água. Mas isso não era problema para Naofumi, que mergulhou em cima de Philo e provocou o monstro maior até que ele saísse. Quando Mirelia deu o sinal, todos os heróis dispararam juntos. O bicho nem ligou e destruiu um dos navios. Monstros menores subiram a bordo. Melty os combateu até ser capturada por um peixe-monstro. Felizmente, Lark a salvou e destruiu os outros peixes no navio com um ataque de tornado. Em seguida, enfraqueceu o chefe dos monstros com outro tornado, permitindo que Philo o bombardeasse com chutes brutais. Para finalizar, Lark e Therese combinaram seus ataques especiais numa explosão devastadora que obliterou a criatura. Depois da batalha, Naofumi foi ao encontro de Lark e Therese no convés. Quando os outros heróis apareceram, Lark subitamente mudou de comportamento e os mandou voando. Isso confundiu Naofumi. Lark e Therese então explicaram que eram heróis de outro mundo ameaçado, que só poderia ser salvo combatendo as ondas. Os outros heróis tentaram atacar, mas Lark os esquivou com facilidade e Therese os dominou com uma série de feitiços poderosos. Quando Lark mencionou que seu único alvo era Naofumi, o capitão do time aceitou o desafio de bom grado. Lark iniciou o ataque. Philo e Raftalia tentaram intervir. Ele as afastou. Mas Naofumi conseguiu uma abertura usando o escudo do Devorador de Almas. Quando Lark o atacou de novo, Naofumi bloqueou. E ainda assim levou dano. Descobriu que Lark usava um ataque de reversão de defesa. Lark foi na dele dizendo que era o golpe perfeito contra o herói do escudo. Quando Melty apareceu, o combate recomeçou e os dois lados usaram seus golpes mais insanos até chegarem a um empate. Quando Naofumi e Lark estavam começando a curtir a batalha, Glass fez uma entrada dramática, revelando-se aliada de Lark e Therese. Quando ela disparou seus movimentos especiais, Naofumi os bloqueou com facilidade dessa vez. Ela o elogiou por ter ficado mais forte e prometeu acabar com ele de vez. Na revanche entre Naofumi e Glass, ele tentou drenar a energia mágica dela com o escudo do Devorador de Almas. Ela se esquivou. Therese tentou prender o grupo de Naofumi com um feitiço ao estilo do Doutor Estranho, mas Naofumi bloqueou com o escudo Meteoro. Ela revidou com um combo junto com Glass. Naofumi bloqueou de novo e ficou grato por ter subido de nível em Kalha. Lembrando da reação estranha de Glass ao escudo do Devorador de Almas, Naofumi disse às meninas que enfrentaria Glass sozinho e pediu que elas cuidassem de Lark e Therese. Depois de atrair Glass para outro ângulo, perguntou se ela era uma heroína de outro mundo. Ela confirmou, se apresentando como a heroína do leque. O combate entre Glass e Naofumi foi intenso, até ele ativar o escudo do Devorador de Almas, que a drenou tão brutalmente que ela gritou de dor. Naofumi apontou que o escudo drenava sua força vital e pediu que recuasse. Ela disse que jamais pararia de lutar para proteger seu mundo e pediu que ele a eliminasse se quisesse proteger o dele. Nesse instante, Lark deu uma poção de cura a ela, o que lhe deu força suficiente para recuar Naofumi. Quando ela tentou atacar de novo, Raftalia a bloqueou, e quando Glass foi em cima de Raftalia, Naofumi a deteve com um ataque da série Maldita em Chamas. Enquanto Glass preparava seu golpe definitivo, Naofumi iniciou o ataque de sacrifício de sangue, mas antes de ativar, Raftalia chamou sua atenção para os barris de vinho flutuando acima deles. Naofumi disparou o escudo meteoro e os barris explodiram, encharcando Glass de vinho. Ela tentou continuar a luta, mas Lark interveio e disse que era hora de ir embora. Depois que foram embora, Mirelia anunciou que todos haviam vencido a Batalha da Onda. Algum tempo depois, Naofumi disse a Raftalia que precisavam recrutar mais membros, quando foram interrompidos por Philo, que havia resgatado uma garota chamada Rishia do mar. Quando a encontraram, ela chorava porque havia sido expulsa do grupo de Itsuki. Naofumi a recrutou na hora, e ela aceitou imediatamente. Alguns dias depois, Naofumi levou Raftalia até sua cidade natal, que estava sendo reconstruída. Lá encontraram Kill, Van e Melty. Naofumi explicou que a rainha o havia nomeado o senhor daquela região como recompensa por seus esforços, e a levou a um prédio onde ela se reencontrou com a anciã do vilarejo. Havia também outras pessoas que os haviam ajudado durante a jornada. Naofumi explicou que elas decidiram colaborar ao saber que ele era o novo senhor. Depois disso, contou a Raftalia seus planos de transformar a vila dela em uma Wakanda particular. Mas Raftalia começou a chorar, sentindo que ele estava se preparando para partir. Naofumi deu então um discurso apaixonado pedindo que ela continuasse sendo a sua espada para sempre, e ela o abraçou em resposta. Quando a bandeira de Naofumi foi hasteada no domínio, ele declarou que a história do herói do escudo estava recebendo um recomeço. E aí ficou a pergunta no ar. Entre as guerreiras do grupo, qual você acha que Naofumi escolheria primeiro no novo domínio dele? A escolha óbvia, Raftalia, ou quem sabe um triângulo com as princesas Melty e Philo? Talvez ele fosse maluco o suficiente para conquistar a própria rainha só para dar uma resposta a Malty e ao lixo.
E por hoje é isso. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.